para todos, bem-vindos já que horror. à centésima, sexuagésima sétima jornada de oração. Centésima sexuagésima, sétima, 177 acho. Não, 177, centésima sexagésima sétima jornada de oração. Que escreva, porque eu não estou a saber dizer. Então, bem-vindos sejam, espero que estejam todos muito bem, que a harmonia esteja sobre vocês e que vocês tenham realmente, tenham vindo a tomar as necessárias cautelas para ver se nós conseguimos achatar as curvas do vírus e para ver se nós não somos infectados. Nenhum de vocês está infectado, pois não, já agora? Não está ninguém, pois não? É bom que não esteja, porque não é nada bom estar-se infectado. Então, hoje, no dia de hoje, não é? Ainda ninguém escreveu a oração para eu dizer como deve de ser, mas não interessa. Então, hoje, boa noite a todos, mais uma vez aqui estamos e mais uma vez vamos conversar um pouquinho para depois fazermos a nossa oração. Centésima, sexagésima, sétima jornada de oração. Sim, senhora, agora já disse bem. Centésima, sexagésima, sétima jornada de oração. Boa noite a todos, ao Ricardo, à Alzira, à Fátima, à Wanda, à Teresa, à Nélia, à Conceição, à Diolinda, à Manuela, ao Santo Jorge, ao José Almeida, à Wanda Jerónimo, à Lúcia, à Mónica, ao Paulo, ao Mário Henriques e à Ana Lopes. Para todos, um grande abraço de luz bem forte e um abraço de afetos ao Ricardo, de afetos à Lília, ao Jorge, à Rosária, à Fátima Saraiva, ao João Batista, tem calma João Batista, que ainda não chegou o tempo, ao Lourdes Tavares, à Túlia Veloso, ao Rui Carvalho, à Helena Martins e à Cátia Martins. Então, Cátia, depois ao fim telefona por causa do teu problema, que é para eu saber como é que estão as coisas. Ao André Oliveira também, à Rita Muniz, um grande abraço de luz, tudo bom, um desejo sincero e enorme de que tudo esteja bem convosco e que tudo continue a estar bem convosco e que haja uma grande proteção sobre vós e que vós sabeis ter, na verdade, a vossa própria responsabilidade, serdes polícias de vós próprios para que não aconteça o que tem acontecido a muita gente que é ficar infectado, porque eu não gostava que vocês ficassem infectados, nem os vossos familiares. À Clara Fonseca também, um abraço enorme de luz a todos vocês e que todos tenham consciência de pelo menos se protegerem e sempre ampararem uns aos outros. Está um frio aqui na sala que vocês nem sabem. Amparar uns aos outros e de maneira a saber ampararem a vocês e a uns aos outros e aos vossos familiares, porque não é nada de bom a gente ficar doente e ir parar ao hospital, como os hospitais neste momento. Então, nós temos que sermos responsáveis, termos uma certa consciência para que, na verdade, possamos conseguir o grande objetivo de chegar à primavera sem sermos contaminados. E depois, na primavera, tomamos outras providências para que não sejamos contaminados. Tenham cuidado com os familiares que vos visitam e com os familiares que vocês visitarem, com o convívio que fazem em vossas casas. Porque às vezes agora têm surgido muitos problemas dentro da casa. Infelizmente têm morrido mais pessoas com o Covid, mas também infelizmente têm muitas outras por causa de falta de assistência e por causa das coisas não se estarem a descobrir e a tratar a tempo. Infelizmente acaba sempre por alguém
acabar por falecer e ir embora. Quando são de uma certa idade, são de uma certa idade. Quando são mais novos, a gente fica mais doridos e mais conduídos, de dor mesmo interior, pela pessoa ter partido. Para que isso não aconteça, nada melhor do que realmente cada um de nós fazer o seu próprio trabalho e ter a sua própria atitude. Há uma frase que Buda disse que é muito interessante. E é nessa frase hoje que eu vou refletir, na frase de Buda. Eu publiquei-a no meu mural do Fernando Baltazar. E é sobre essas é sobre essa frase que Buda disse que hoje vou iniciar a minha reflexão. Então, e agora, se querem que vos diga, até me esqueci da frase, só sei que ninguém nem nada isso não lá está. Ninguém nem nada se pode esconder para sempre. Nem o sol, nem a lua. Há 3 coisas que nunca se podem esconder para sempre. Assim é que é. Nem o sol, nem a lua, nem a verdade. E é estes 3 pontos que eu vou tocar. Hoje, por acaso, estava muita chuva. Quando eu me levantei, uma chuva enorme, eu pensei, nem vou à rua. O que é que eu vou à rua fazer com esta chuva e com este frio? Então não vou, só se vier sol é que eu vou sair um bocadinho à rua. Engraçado que estava uma chuva torrencial, estava um tempo horroroso e de repente, muito de repente, veio um pouco de sol e então eu fui à rua. Porque o sol não podia estar escondido sempre, as nuvens não podiam estar a escondê-lo sempre e teriam que deixar, na verdade, o sol passar-se. Também às vezes vou à procura da lua, porque todos vocês sabem que simbolicamente meu pai e minha mãe é o sol e a lua, e também de coração também é. Para mim é. O sol e a lua para mim é muito importante. É a minha mãe, a lua, e foi sempre desde que eu... A lua sempre foi a minha mãe desde que eu me lembro de ser pessoa. Ser gente aqui na Terra. Então, eu gosto muito de ver a minha mãe todos os dias e às vezes não posso, porque há muitas nuvens, porque chove muito, porque está dias muito escuros e às vezes eu digo, mas eu preciso mesmo de ver, e ela não se pode esconder atrás das nuvens muito tempo. As nuvens vão ter que passar e deixar ela espreitar, por menos, para me cumprimentar e para eu poder cumprimentá-la a ela. O mesmo se passa com o sol. Mas o mesmo se passa com a verdade. Nós vivemos num mundo em que existe muita mentira, em que as pessoas mentem. Mentem às vezes descaradamente e a gente dá por ela. Deliberadamente, porque têm um objetivo que é nos enganar. E depois mentem através da manipulação. Mas é como Buda dizia na época dele. Há 3 coisas na Terra que são simples, que não se podem esconder para sempre. É o sol, a lua e a verdade. Por isso é a minha convicção que daqui a algum tempo nós saibamos completamente a verdade daquilo que se está a passar no mundo. Que as pessoas possam dizer muitas coisas e mentir e dizer muitas coisas horrorosas e às vezes fazer-nos acreditar numa mentira. Há um ditado popular muito interessante que diz: a verdade é como o azeite, há de vir sempre ao de cima. O azeite da água vem sempre ao de cima. Então, o que acontece é que, então, um dia destes, eu tenho a certeza que a verdade começa por vir. E a verdade do porquê desta guerra biológica que estamos a passar. A verdade das coisas sobre a situação das pessoas que falecem, das pessoas que estão doentes, dos hospitais que estão em más condições ou em boas condições e de outras coisas mais. Mesmo a mentira dos nossos amigos. Não se pode esconder, eles mentindo, não se pode esconder para sempre. Um dia a verdade vem. E essa verdade deverá
aparecer o mais rápido possível para que todos nós, com a verdade, nem que seja uma verdade relativa, possamos fazer algo de modo a que possamos ultrapassar toda esta este desequilíbrio que todos estamos a passar. Por isso, quando vocês veem que não vos dizem a verdade, ou quando não se diz a verdade, ou quando a verdade é alterada, é só ter um pouco de paciência e a desejar na sua mente, porque a nossa mente é uma coisa fabulosa, que a verdade venha ter connosco. E a verdade vem sempre ter connosco, através de interpostas pessoas, através de situações que são criadas, não nessa intenção, mas acaba por vir a verdade, acabamos por saber a verdade, quer através de factos que começam a acontecer em nosso redor e nós vimos a verdade. Devemos estar sempre atentos para vermos a verdade das coisas. A verdade dos nossos amores, a verdade das nossas relações pessoais, a verdade dos nossos trabalhos, a verdade da nossa vida, a verdade da nossa saúde, a verdade da nossa vida financeira, a verdade da nossa vida afetiva, porque eu já disse. Essas são verdades que sempre acabarão por aparecer no nosso caminho. Basta nós estarmos atentos, basta nós estarmos a observar e basta nós querermos saber a verdade. Porque às vezes nós também não queremos saber a verdade. Porque a verdade muitas vezes dói, magoa, destrói. A verdade muitas vezes torna-se inconveniente para nós próprios. E por isso é importante nós sabermos se queremos ou não queremos a verdade. E é por isso que é tão interessante quando nós até fazemos a oração ou nos dirigimos às nossas crenças, saibamos sempre que o estamos a fazer com a verdade e saibamos sempre querer que essa verdade venha, nos toque e que essa verdade nos proteja, que a nossa oração provoque a verdade de toda a energia, de toda a espiritualidade, de nos tocar de forma a que nós possamos, na verdade, senti-la e vivenciá-la, para que não haja tanta tristeza e tanta angústia em nós. Nesta coisa do outono costuma muito haver depressões. E nós ficamos um pouco mais frágeis e mais deprimidos. É por isso que no outono e no inverno e no início da primavera existe mais desencarnos de qualquer outra altura do ano. Não foi o que aconteceu este ano, mas existe mais mortes de qualquer outra altura do ano. Por causa da falta de verdade, da falta de nós querermos saber a verdade, da falta de nós procurarmos a verdade, da falta de nós sermos verdadeiros para connosco próprios. Nós podemos enganar a todos, mas a nós próprios nós nunca nos poderemos enganar. E às vezes nós dizemos coisas e criamos coisas que pensamos que as pessoas não descobrem, mas elas acabam por descobrir, porque a verdade não se esconde para sempre. A verdade esconde-se temporariamente e ela acaba por nos vir ao nosso encontro ou ao encontro dos outros, quando somos nós que estamos a realizar as mentiras. Portanto, a saúde é uma realidade, é uma verdade. Por mais que nos possam dizer que nós vamos ficar todos muito doentes, nós temos que deixar que a verdade da saúde nos toque. Temos que vivenciar a verdade da saúde. Também temos que vivenciar a verdade da proteção. É muito importante. Porque se nós não o fizermos e não tivermos essa verdade connosco, viveremos uma ilusão, uma mentira. A verdade nas relações sociais. Em vez de ficarmos tão revoltados, tão zangados uns com os outros, tão aborrecidos, nós esperamos pelo momento da verdade. E a verdade aparece, nós entramos em contacto com a verdade e logo aí sabemos perfeitamente que entramos no caminho da própria verdade. Isto é apenas um exercício e é apenas nós termos um pouco de paciência e é apenas nós termos um pouco de consciência. A nossa consciência é a verdade. E a verdade da nossa consciência não é como alguns pensamentos que aparecem que adulteram a nossa própria verdade.
Temos que ser conscientes e temos que estar conscientes para que a verdade esteja sempre connosco e faça parte de nós. Com a verdade, nós chegamos a muitos lugares. É o que eu digo, também há formas de que a verdade é tão inconveniente que nos magoa. Mas mais vale termos uma mágoa temporária e sabermos a verdade que andarmos magoados uma vida inteira e limitarmos o nosso próprio crescimento material e o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento espiritual. Cabe-nos a nós, pois, sermos sempre, ou procurarmos sempre e obtermos de alguma forma a verdade. Cabe-nos a nós observarmos, estarmos atentos para que a verdade seja uma constante em nossa vida. Nunca nos podemos esquecer, como Buda disse, há 3 coisas no mundo que não estão escondidas muito tempo. É o sol, a lua e a verdade. E a verdade triunfará sempre sobre a mentira, sobre a manipulação e sobre a ilusão. A verdade. E às vezes nós até sabemos a verdade no nosso interior, mas não queremos de alguma forma aceitá-la. Porque se nós aceitássemos a verdade em determinados acontecimentos, e é por isso que às vezes as pessoas até nos mentem, porque já sabem que nós vamos ficar magoados e que não temos o poder do perdão, ativos em nós e que não vamos perdoar nem desculpar, e por vezes elas ocultam a verdade. Ocultam. Não mentem, mas ocultam, fugindo do assunto ou não querendo de alguma forma tocar nesse assunto. Mas é melhor sofrermos mesmo um pouco e sabermos a verdade e tentarmos perceber o porquê daquele acontecimento e o porquê daquele engano que nos propuseram e nós aceitarmos de alguma forma, tentarmos perceber, aceitar e tentarmos perdoar-nos uns aos outros. O perdão é das coisas mais bonitas que existe. E o perdão realmente é necessário para todos nós. Agora vou aqui ler algumas coisas que vocês estão escrevendo. Muito boa noite a todos. Maria José, como vai? Cláudia Figo, Andreia Monteiro, beijinhos e boa noite. Abraços para todos. O Rui de Carvalho disse aqui uma coisa que eu gostei. Uma mutação do novo coronavírus em Martas, na Dinamarca, pode ser uma ameaça à eficácia de uma futura vacina. Eu ainda não li nada sobre o assunto, não conheço o assunto, mas o Rui de Carvalho pode fazer o favor de mandar o link para eu ler a notícia, ou a notícia em si para eu analisar. Realmente, se houver uma mutação do novo coronavírus, é mau, porque a vacina não vai resolver. Qualquer tipo de mutação que o vírus sofra é muito mau, sinceramente. Eu não estava nada à espera de grandes mutações deste coronavírus. Se existe uma mutação, só eu lendo e vendo e observando. Mas se existir uma mutação no coronavírus, essa mutação terá que ser de origem da própria natureza, ou dos factos da própria natureza, ou então do facto, porque esta vacina é como este vírus é como uma bomba, e a bomba geralmente sofre mutações para não rebentar, ou, portanto, sofre uma transformação ou para não rebentar, por ela própria, pela forma como se manda a bomba, pela forma como a bomba... Há bombas da Segunda Guerra, a Grande Guerra Mundial, que foram mandadas e não explodiram, portanto foi pela forma, na forma como elas caíram, na forma como elas saíram dos aviões para a Terra, depois na forma como caíram na Terra, e elas até hoje não rebentaram. Era bom que o coronavírus tivesse uma mutação dessas. Era a mutação de não ser preciso vacina
e de ser realmente um vírus mais inofensivo do que é, porque ele é muito ofensivo e então que não fosse tão ofensivo. E havia de haver uma mutação do vírus, mas era para que o vírus não fizesse mal à raça humana, ao ser humano. Portanto, porque o vírus existe no reino animal, animal irracional, não existia no reino humano. E ele fez essa adaptação, que foi feita em laboratório, não tem outro jeito, porque um vírus deste, não é? É sempre um vírus que, se fosse da natureza, só estava nos países com o mesmo clima onde ele se virou para o humano, para o ser humano, e nunca estaria nos climas mais quentes, e as pessoas sabiam disso, tanto estavam à espera do verão, estavam à espera que o vírus não chegasse aos países mais quentes, e a verdade é que todo o mundo, à exceção de 2 países, penso eu, no mundo, que não apanharam Rui, mas o que é isso, as martas? São pessoas ou como é que é? Martas, como é que é? Já infectou 12 pessoas e vão abater 17 milhões de martas. Então eu não percebi bem esta coisa do coronavírus. Em martas, na Dinamarca, pode ser uma ameaça à eficácia de uma futura vacina. Pois já infectou 12 pessoas e vão abater 17 milhões de martas. Mas martas são pessoas ou coisas? Como é que é isso? Tens que mandar mesmo isso para eu ler. Porque há também muitas notícias que não são verdadeiras, são mentirosas. Bem, e como eu gosto da verdade, vamos aqui também falar da verdade. Nós não temos nada a ver com isso, mas os americanos que julgam pessoas tão inteligentes, quase que julgam superiores, não foi por acaso que a América só considerou os pretos seres humanos em 1962, não é? Portanto, logo se vê qual é o estilo da América. O estilo da América é tão grande que houve as eleições americanas e até ao momento não sabemos qual é o presidente da América, acho que vamos saber amanhã e mesmo assim depois, mas eu agora não posso ir ver o anexo, só posso ver amanhã falo sobre isso. E depois de contados os votos, ver-se quem era o vencedor, não é como cá. Portanto, aquilo obedece a um colégio eleitoral e conforme são eleitos para o colégio eleitoral, quem tiver 270 pessoas no colégio eleitoral é que será o presidente dos Estados Unidos da América. Mas eles que gostam de meter em tudo e que gostam de andar a meter o bedelho onde não são chamados, são um dos povos mais ignorantes que existe à face da Terra. Há uma elite que é realmente muito inteligente, mas os próprios americanos, pelas entrevistas que eu tenho visto, pelas reportagens que são feitas, seja do mais novo ao mais velho, são de uma ignorância e são de uma insensatez que dói. Não sei como é que há tanta gente que gosta dos Estados Unidos da América e que diz que gostava de viver nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América são milhões de pessoas e nos Estados Unidos da América alguns milhões de pessoas vivem no limiar da pobreza, abaixo do limiar da pobreza, assim é que é. Portanto, como é que eles podem estar, às vezes, a auxiliar outros países quando não se auxiliam a eles próprios? Nas próprias eleições, por tudo o que eu tenho observado e visto, eles, mesmo sabendo da atividade de Trump, e que a atividade de Trump até, de alguma forma, foi também um grande propagador do vírus e que já morreu tanta e tanta e tanta gente na América, não sei como é que as pessoas ainda conseguem, depois das eleições, dizerem que se perderem vão aos tribunais. Os tribunais na América são totalmente diferentes daqui, a justiça na América é totalmente diferente daqui, então é possível realmente a um
presidente, aos democratas e aos republicanos e mais uma ou duas forças políticas que eles lá têm, é possível, através dos tribunais, eles anularem determinadas coisas e não... portanto, as coisas tomarem o rumo que alguns querem. Mas não deixa de ser interessante a falta de respeito que existe para com o povo. Se 1 milhão votou Trump e outro milhão votou lá o Joe Biden, só teriam que respeitar os votos das pessoas. E eles então querem arranjar maneira e dizem já que querem a recontagem de votos, querem ver porque houve uma grande vigarice. Pessoas que têm respeito pelo povo nem dizem isso ao povo e que tendem a ser os presidentes dos Estados Unidos da América. Isso é uma das piores patifarias que existe na humanidade e uma das piores faltas de respeito para com o povo. Sobre eleições. É um país democrata. As eleições foram democráticas. Os votos é a vontade do povo. Como é que podem vir dizer, até porque a lei, antigamente era mais fácil de falsificar as eleições americanas e a lei há uns anos foi mudada por causa disso mesmo. Então, como é que as pessoas ainda têm o descaramento de não aceitarem e de não abraçarem e de dizerem, se eu perder as eleições, eu vou pôr este processo, aquele. Evidentemente que para mim, um presidente que dissesse isso no meu país, mesmo que tivesse em eleições, já tivesse acabado as eleições, eu faria tudo para que ele não fosse presidente do meu país. Agora, uma pessoa que diz aquilo, que cria uma desunião tão grande entre os povos, que divide uma América, embora os Estados Unidos da América é como se fosse a Europa, não é? E cada Estado, às vezes, há uma lei principal, mas depois cada Estado pode fazer jurisprudência e pode aplicar a lei conforme a realidade desse Estado. Mas a verdade é que ninguém se entende. E nota-se, e eles passam para fora a imagem real de que é a América, nota-se uma agressividade, uma violência, uma falta de respeito, e aquela coisa dos negros é visível em todas as reportagens que se vêem, em todas as coisas, é tão visível que até chega a doer, em todas as conferências que se fazem, em tudo o que se faz e que nós vamos assistindo e observando e lendo, nós vimos que realmente eles são de um preconceito sem fim. Servem-se das pessoas para aquilo que melhor lhes aprouver e depois deitam-nas fora. E iludem as pessoas. Portanto, é bom que a verdade também chegue aos Estados Unidos da América e que os Estados Unidos da América aprenda esta grande lição, que é o próprio povo ter direito à sua opinião e não ser achincalhado, pelo menos por um Presidente da República. Já basta ser achincalhado uns pelos outros, não é? Tanto que nos Estados Unidos da América as mortes dos assassinos são muito violentos. E tem-se mostrado nestas eleições muito o nível da diferença entre o preto e o branco e da forma da polícia atuar entre o preto e o branco. É visível através de pequenos sinais, de coisas, é uma realidade. Mas isso não passa de uma pouca vergonha e de uma insensibilidade e de uma evolução que não é a evolução, de uma evolução negativa do povo americano. E nós fizermos perguntas ao povo americano sobre a Europa, eles não dizem muitas coisas, eles não sabem muitas coisas que passam pela Europa. Muitos deles nem sabem que existe Lisboa e muitos deles nem sabem que existe Portugal, nem o Porto, e quando descobrem querem vir para cá morar. Portanto, isto deve ser melhor do que aquilo lá. Então, aí se vê como é que alguém que se candidatou para ser presidente, que tem que ser honesto, sério, e não pode, e tem que ser isento, pode servir de um partido para chegar a presidente, lá nos Estados Unidos da América, mas cá não, cá os partidos apoiam se quiserem, mas lá
é para um partido, e depois como tem o descaramento e a pouca vergonha de dizer para com o povo: eu não aceito a derrota, se eu for derrotado, faço isto, aquilo e aquilo outro, e os outros também têm que ir aos tribunais para ver isto e aquilo e aquilo outro, porque não estão satisfeitos. Mas será que as pessoas não conhecem os... Aí mostra perfeitamente que as pessoas não conhecem o povo. As martas é um animal, já diz aqui a Anabela Menezes. A notícia diz que querem matar todas as martas. Pois, pode ser um negócio para as coisas. As martas foram criadas, são animais. Está bem. Olá, Anselmo. Pelo de visum. Ai, que giro, não sabia. Beijo e abraço de Rita Alexandre. Abraço de Luz Margarida Conceição. António Luís, boa noite. Então, o que importa é realmente nós percebermos e não sermos de uma forma como eles são. Sermos de uma forma mais simples, sermos de uma forma mais verdadeira, mais honesta, sermos humanos. É importante nós sermos humanos. Então as martas são os animais e parece então que os animais, pelo que eu estou a perceber, os animais tinham lá um coronavírus e infectaram 12 pessoas e agora vão matar as martas todas para não infectar as pessoas. Cheira-me que cá aí uma meia verdade e nem chega a ser meia. O resto é mentira. Mas os dinamarqueses não são muito de mentira. São muito realistas. Mas às vezes poderá acontecer uma vez que está em questão a pele de vison e muita gente gosta, as pessoas da alta sociedade, e outras pessoas gostam de usar a pele de vison. Pronto, também gostam de usar a sua própria pele, que é a pele humana. Triste é quando realmente se usa o humano e a pele dos humanos para fazer determinadas coisas e às vezes mata-se um ser humano por causa disso. Isso é que é triste. Dos animais também é muito triste, mas entre os animais humanos, então, olha, temos... é a verdade, não vamos dizer a verdade. Eu não acredito que ninguém, humanamente, prefira que se mate um humano do que um animal. Bem, lembrando-me de algumas histórias reais que se apareceu entre a fronteira americana e a fronteira do México, em que eles faziam a caça ao homem e até pagavam a agências para fazerem parte dessas caças, que era os mexicanos que tentavam atravessar a fronteira para ir para a América, eles, então, os caçadores estavam lá e atiravam a matar e matavam os mexicanos antes deles chegarem à fronteira, ou se eles fugissem para trás, se eles estivessem naquele campo neutro, porque eu vi um documentário real, feito com muita seriedade, e realmente horrorizei-me, nunca mais quis nunca mais quis pensar muito seriamente nos assuntos. É triste nós, como seres humanos, ainda não termos aprendido uma grande lição. Já agora que existe esta guerra biológica, o que nós temos que aprender temos que aprender e saber o que é que isto nos traz. O que é que esta guerra biológica nos traz? Primeiro, traz-nos uma mensagem que é que temos que todos mudar se não quisermos ser todos dizimados. Segundo, é que não voltaremos a ser nunca mais como éramos. Teremos que ser melhores, porque se formos piores, outra pandemia, e essa poderá ser provocada pela natureza e pela a sensibilidade da própria espiritualidade, outra pandemia virá, mas muito pior do que esta e que dizimará mesmo as pessoas. Nós todos temos que fazer uma mudança do nosso interior e uma mudança da nossa atitude. Temos que realmente sermos mais humanos, mais conscientes, temos que realmente sermos, na verdade, mais reais e mais verdadeiros e utilizar a verdade em prol de nós próprios e em prol de todas as pessoas que vivem nesta sociedade. Precisamos urgentemente fazer mudanças na nossa vida, no nosso interior. Precisamos urgentemente termos consciência. Precisamos urgentemente saber que quando temos alguém em nossa vida e vivemos com alguém, esse alguém nos dá alguma coisa e nós damos alguma coisa. E nós estamos juntos é para haver evolução
e não para não haver evolução. Temos que saber respeitar-nos e respeitar os outros. Temos que saber viver em sociedade, temos que saber vivenciar as experiências que a própria vida nos dá e temos que saber compreender. Temos que ser seres mais abrangentes que aquilo que costumamos ser. Temos que ser seres mais abertos na nossa mente para todos os acontecimentos que se dão nas nossas vidas e em nosso redor. Temos que saber e temos que aprender a ler os sinais da própria vida. A vida, antes de um acontecimento desagradável, dá-nos sinais. Nós é que muitas vezes não queremos saber desses sinais. Por exemplo, esta guerra biológica era completamente previsível. Não era previsível a dimensão, mas era previsível que ia haver, porque havia muita guerra fria entre os países no sentido dos negócios, de um querer ser a potência e da potência que era a potência não querer que esse país fosse a potência e os outros não querer permitirem que ela fosse a potência, facilitarem da forma como facilitaram. Quer a vinda daqueles que fogem da Arábia, lá da Arábia, pronto. Os árabes, tudo o que é muçulmano, os muçulmanos virem para a Europa, porque daqui a algum tempo só há muçulmanos na Europa, e vocês sabem que os muçulmanos são pessoas muito fanáticas, muita parte deles são pessoas muito fanáticas. E os muçulmanos acreditam piamente que a religião deles é a única, é a verdadeira, é sacrossanta e que todos devem ser da religião deles. Por isso, para cada país que eles vão, se os países não os souberem receber e não os souberem pôr na linha, qualquer dia todos temos que ser muçulmanos, senão existe uma guerra mesmo. O terrorismo aumentou por causa disso mesmo, porque receberam as pessoas em seus países e não souberam pôr as regras do próprio país para essas pessoas. Foram-os ajudando até financeiramente em desfavor dos outros que já habitavam lá e a verdade é que facilitaram-lhe mais a vida sem eles trabalharem, depois eles aprenderam e depois deixaram-lhes abrir sinagogas, depois deixaram-nos ter 5 vezes ao dia rezar, se fosse no trabalho, na escola, eles podiam interromper. Liberdade não é isso. A minha liberdade começa quando a tua acaba. E ao permitirmos isso, nós demos-lhe uma liberdade que era nossa. Ou eles deram uma liberdade que era deles. E, portanto, foi dada uma liberdade a eles que era do próprio país. E o país perdeu a sua própria liberdade. E é por isso que se encontra, estou a falar em França, Alemanha, na Inglaterra não se ouve tanto, mas já se começa a ouvir alguma coisa, desses países. A Inglaterra tinha a obrigação de receber pessoas da Índia, pessoas onde todos os países que tiveram, que colonizaram noutros continentes e outros países têm a obrigação e respeito de receber essas pessoas. Mas quando eram colonizados, eles obedeciam às regras de quem os colonizava. Logo, quando eles vêm para esses países, que se lhe deve dar a mão, e é uma obrigação até por causa do passado, eles têm o dever de respeitar a lei e seguir a lei desse país. Se não, foi por isso que eles tiveram a liberdade, que já não são não são colónias, por isso não, eles podem ficar nos países dele e não irem para os outros países impor as suas próprias ideias, os países permitirem. É por isso que há muitas coisas. Quando se começou a abrir a porta à China, havia a loja de €1, ou assim, aquelas lojas que tinham tudo, e ainda hoje há, mas já não se, eu pelo menos não tenho visto com tanta frequência. Havia essas lojas eram patrocinadas pelo próprio Estado deles, e eles começaram a ocupar toda uma série de comércio, e começaram esta guerra estava prevista pela forma como os deixaram entrar pela Europa adentro e pelo mundo adentro.
o mundo, os outros países não souberam reagir e quiseram abrir as portas. Se a intenção era ter mão de obra mais barata, o castigo está aqui. Agora a mão de obra saiu mais cara a toda a gente para, o comércio não anda, a indústria para, em todos os países, e estão todos preocupados, e ainda acabamos um dia destes por vir a ter fome. Ora, isto é a lei da causa e do efeito a funcionar. Tu podes semear livremente, mas a tua colheita é sempre obrigatória. Também quero dizer nesta da verdade da oração. A oração começa numa conversa connosco e depois começa numa conversa para nós ouvirmos e depois começa uma conversa para o sobrenatural. Quando nós soubermos fazer a oração nestes termos, nós temos incluído nela a cura, temos incluído nela a meditação, temos incluído nela a concentração, temos incluído nela todo um mecanismo que vai fazer desenvolver o nosso cérebro e acordar as nossas células, os nossos átomos e as nossas moléculas para nós sermos seres mais saudáveis. Na verdade, nós temos tudo para vencermos, para sermos vitoriosos. Nós não viemos ao mundo para sofrermos desalmadamente, viemos ao mundo para aprendermos as sensações, para aprendermos as emoções, para aprendermos os sentimentos, a sermos humanos. E isto de sermos humanos para aprendermos a nos dar bem uns com os outros. É por isso que existe tanto conflito e é por isso que existe tanta e tanta guerra. Precisamos de cultivar mais, mesmo não tendo muita fé, muitos não têm, de cultivar mais a nossa espiritualidade e o ser espiritual que nos possa, Deus, aquilo que quiserem, temos que cultivar mais. Porque isso faz muito bem à nossa mente, faz muito bem ao nosso corpo, faz muito bem à nossa vida. Pelo menos nos dá muito mais paz e assim não temos tanta necessidade de recorrer aos calmantes, aos antidepressivos e isso assim. Precisamos deles temporariamente e depois o resto nós fazemos através do processo mental, através da oração, através dessa meditação e dessa projeção, através da nossa própria espiritualidade. E espiritualidade aqui engloba todas as religiões, todas as filosofias. E na espiritualidade o amor é essencial. Se houver uma espiritualidade que não tem o amor, logo não pode dizer que é espiritualidade. Existe também o ódio na espiritualidade. Porque a espiritualidade é formada energeticamente pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes e pelas nossas ações. Porque a espiritualidade também é formada energeticamente pela nossa passagem pela Terra. Portanto, há muitos fatores que nós sabemos que são verdades. Nós é que queremos negar. Quando nos convém, dirigimos-nos à espiritualidade e pedimos à espiritualidade que faça o milagre que nós temos que fazer. Quando não nos convém, nós desprezamos a espiritualidade. Quando nós procedermos com a espiritualidade, como procedemos uns com os outros, não há comunicatibilidade. Por isso eu tenho dito aqui muitas vezes que está a ser para a espiritualidade muito difícil encontrar o caminho para vir até nós e para nos ajudar no sanamento, no sanearmos deste vírus. É preciso ter uma grande consciência para deixar a espiritualidade atuar, começando pela nossa própria espiritualidade. E por isso há que tomarmos os cuidados, há que sermos humanos, há que sermos verdadeiros e honestos. Quando não podemos ir, não podemos ir. Quando temos a certeza que podemos ir, vamos. Mas sempre tendo sempre em atenção que realmente nós somos seres humanos e seres espirituais, que estamos de passagem e que, de alguma forma, ao estarmos de passagem, nós ao estarmos de passagem, nós estamos em aprendizado. E nós, estando em aprendizado, logo nós conseguimos, de alguma forma, apreender as experiências e conseguimos chegar a algum lado. Portanto, há 3 coisas fundamentais na nossa vida que não se podem esconder para sempre. É o sol, a lua e a verdade.
Um dos modos de fazer a oração é estarmos gratos ao universo, estarmos gratos aos nossos amigos e inimigos, estarmos gratos ao nosso planeta, estarmos gratos à floresta, à água, ao ar, à terra e ao fogo, estarmos gratos no nosso trabalho, a gratidão é uma das melhores formas. O dizer assim, eu estou grato, é uma das melhores formas de chegarmos à grande espiritualidade. Por isso compete-nos a nós usarmos muitas armas, porque nós temos muitas armas para usar. E acreditem que essa é uma verdade incontornável. Então, eu vou ficar hoje na minha reflexão por aqui. Vou ficar hoje por aqui e vou para a oração. Queria que um de vocês me mandasse só um sinal, ou uma frase, ou um coração, para eu saber que eu estou no ar. Porque apareceu aqui uma coisa estranha e eu não sei neste momento, deu-me a impressão que estava, mas não tenho a certeza. Então um de vocês faz favor de mandar um sinal qualquer. Um coração, uma coisa assim. Demora muito? Que é para eu então fazer a oração, para eu ver se estou ou não estou em direto. Vem ali um coração, dois... Obrigada. Pronto, então, ainda estamos em direto, não foi nada abaixo, ainda nos estão a ouvir, ainda nos estão a ouvir. E por acaso ainda nos estão a ouvir. Hoje é, não é, me estão a ouvir, mas hoje é um daqueles dias que ainda nos estão a ouvir e, portanto, estamos todos bem. Então, eu vou passar, vocês ficam e repensem naquilo que eu disse, não são obrigados a seguir nada, mas utilizem essas palavras para poderem, de alguma forma, ou esta reflexão que eu fiz, para poderem, de alguma forma, descobrir mais alguma coisa boa que está dentro de vocês e que está adormecida. Em vez de andarmos a acordar vírus e coisas que nos fazem mal, há que acordarmos as coisas que nos fazem bem. E há coisas que às vezes são muito... E há coisas que só às vezes... Quando estamos a terminar a nossa vida, é que nos apercebemos que tínhamos tanta coisa, não para fazer, mas tanta coisa para usar, para termos tido uma vida melhor. Mas o que passou, passou, não há volta a dar, o que importa é aqui e agora. E na vossa vida, aprendei a não criar muitas expectativas, porque não temos no tempo das expectativas, porque eu posso criar uma expectativa para o ano que vem e ela não se poder cumprir de todo, porque há outras coisas que estão realmente a acontecer. Por isso também é uma das coisas que vocês sejam verdadeiros para convosco próprios. Então vou passar a oração, já sabem que eu não gosto de fazer a oração com os óculos, não me perguntem porquê, vamos passar à oração. Tenho que beber água também porque estou com sede, não sei porquê, mas estou. A nossa mais profunda gratidão a todos os homens, mulheres e crianças que estão na Terra, que hão de vir à Terra e que passaram para a Terra. A nossa mais profunda gratidão a todos os seres espirituais que de alguma forma vêm junto a nós e nos acabam por nos tocar e fazer despertar. A nossa intuição começa a trabalhar melhor e acabam por assim provocar em nós o desejo de nós descobrirmos o nosso próprio objetivo, a nossa verdade e de nós descobrirmos o que devemos fazer na vida para estarmos e termos momentos melhores. A gratidão a tudo o que nos rodeia, porque tudo é útil, tudo é válido e tudo é necessário para a nossa existência. Nossa maior gratidão para todos aqueles que de alguma forma lutam pela verdade, lutam pela humanidade e dão tudo o que têm a seu nível mental para que a humanidade se reorganize, se reinvente e se reequilibre. A nossa gratidão para todos aqueles homens e aquelas mulheres que de alguma forma, anonimamente, estão estudando, estão obtendo conhecimento, estão vendo como se há de fazer para se reequilibrar a humanidade.
A nossa maior gratidão para com a bênção emanada para todos os povos do planeta. Para todos, que tem sido emanada para todos os povos do planeta, para toda a humanidade. Uma gratidão profunda que nós temos por vós, ó universo, ó Deus dos deuses, ó Pai dos pais, ó estrela guia, ó grande estrela, ó grande farol. A nossa maior gratidão, porque nós não estamos sós. Nós estamos sempre rodeados de alguma coisa, e nessa coisa existe algo que nos liga a todos. E é a essa ligação que nós agradecemos profundamente e temos um agradecimento indescritível, que nem conseguimos descrevê-lo para a linguagem humana. Nossa gratidão para com todos aqueles que de alguma forma também vão despertando lentamente e vão se encontrando e vão usando a sua própria força para o equilíbrio da sua própria vida e da sua própria aprendizagem e para a dádiva que são, para servirem como exemplo aos outros ou para motivar os outros. Nossa gratidão mais profunda pela realidade que nos faz repensar nossas vidas e faz com que nós tenhamos uma outra consciência, que é que não somos eternos aqui, mas somos eternos sempre, que já viemos de muitos lugares e que estamos passando neste momento por aqui, já passámos por algumas pestes, vencemos e triunfamos e agora estamos a passar por esta guerra que também vamos vencer e ultrapassar e a nossa vida continuará após a nossa morte física. Nossa gratidão para com todos aqueles que de alguma forma espalham desinteressadamente, mas com muito amor e carinho, a energia que faz falta ao próprio planeta e faz falta à própria humanidade e faz colmatar aquelas carências que existem. A minha gratidão para com aqueles que percebem o que é uma união e a minha gratidão para aqueles que sabem viver essa união. Não importa a união, que a união é, desde que essa união seja algo saudável para todos, saudável para os intervenientes e que os faça crescer e os faça amadurecer. Abençoados sejam aqueles que de alguma forma se lembram atempadamente que viver em sociedade tem o seu preço, mas que ninguém veio para não viver em sociedade. E abençoado aqueles que se respeitam e que mostram através do seu respeito a gratidão para com os outros e o respeito para com os outros. A nossa maior gratidão pelos líderes, que mesmo por vezes fazendo um mau trabalho, desse mau trabalho surge a mensagem de nós todos sermos motivados a lutarmos pela nossa própria liberdade, pela nossa própria harmonia, pela nossa própria cultura e pela nossa própria sabedoria e conhecimento e pela nossa própria intelectualidade. São eles que, como que um botão, ligam no nosso interior essa nossa vontade de realmente crescermos, desenvolvermos e aprendermos e vivenciarmos. Por último, a nossa maior gratidão a todos os seres espirituais que, incomodados com a situação e porque muito amor lhes assiste, vão espalhando pétalas de amor e de luz por cada homem, cada mulher e cada criança. E a nossa maior gratidão para com as plantas, para que elas também nos possam ajudar neste momento em que nós
muitas vezes maltratando-as, precisamos exatamente delas. Precisamos muito das plantas, precisamos muito da água e precisamos muito da temperatura, precisamos muito daquilo que nos rodeia. A gratidão, porque às vezes compreendemos e percebemos. A gratidão, porque às vezes sabemos nos silenciar nos momentos próprios, mas sabemos gritar também nos momentos próprios. A nossa gratidão para com todos os homens e mulheres, mesmo tendo ideias e sendo todos diferentes, conseguem, por vezes, unir-se numa batalha para podermos ultrapassar os nossos obstáculos. A gratidão aos deuses dos deuses, a gratidão a todos os deuses e a gratidão a Deus, aos nossos irmãos, a gratidão a todos os seres espirituais que já passaram por esta terra, a gratidão a todos os seres espirituais que estão nesta terra. A gratidão, a minha, a tua e a dele. A nossa gratidão para com o momento atual de evolução positiva e de extensão do próprio agente nocivo à humanidade. Ok, obrigado. E prontos. Agora não sei se sou capaz de dizer, mas vou dizer. E termino por hoje a nossa jornada de oração, 167ª jornada de oração. Voltamos amanhã. Eu vou ver lá isso das marvas ou das coisas que vocês disseram. E eu desejo à Lília Vitória, à Rosária Santos, à Maria Coutinho, à Túlia Veloso, ao Mário Henriques, à Graça Carvalho, à Carmen Marina, à Liliana Fonseca, à Lília Vitória, à Tina Clementina, à Maria Coutinho, à Túlia Veloso, à Helena Reis, à Rita Muniz, à Alzira Santos, à Conceição Ribeiro, à Ana Lourenço, à Ana Carvalho, à Carmen Marina também já disse, à Rosário, à Lúcia Maria, e aos outros que eu já tinha lido, à Maria Edith, e a todos os outros, à Conceição Simões e ao António Luís. Pronto, daqui para cima eu acho que já tinha dito, à Margarida Batista já, à Rita Alexandra, também acho que já, à Rita Paulino, à Martial Lisboa, ao Anselmo, pronto, ao Rui Carvalho, à Tina Clementina e à Anabela Menezes. Isto era à Fátima Bajoco, à Andréia Monteiro, à Cláudia Figo, à Maria José, e acho que os outros já tinha, a Clara Fonseca já, e à Cátia Martins, e os outros já tinha dito. Agradeço-vos a todos estarem comigo nesta noite, e mais, desejo para vós o melhor que existe. Desejo para vós o que desejo para mim e o que eu quero obter. Paz, serenidade, saúde, abundância em todos os campos, no campo material e no campo espiritual, no campo económico e no campo afetivo. É o meu desejo e o meu decreto, que há algumas jornadas que não digo, seja-vos concedido o que vos é devido. Seja-vos concedido o que vos é devido e seja-vos concedido o que vos é devido. Seja-me concedido o que me for devido. Bem-aja a todos. Até amanhã e cá nos encontramos. A minha gratidão para cada um de vocês individualmente. Bem-aja mesmo.